Então, pessoal, a gente começa aqui essa apresentação acerca desse grupo de fármacos, né, muito vasto. Eu sempre inicio essa apresentação dizendo o seguinte: a clínica de vocês, quando tiver, para os que tornarem-se terapeutas, né, principalmente, não podemos partir do medicamento para a doença, né, assim, ou para o problema. Se o indivíduo usa um antidepressivo, não quer dizer que ele está deprimido. Os antidepressivos têm muitas indicações, né? Como, por exemplo, insônia, ejaculação precoce, sintomas vasomotores, aqueles fogachos da menopausa quando a pessoa não pode usar hormônio, dores crônicas, a fibromialgia, osteoartrite de joelho, lombalgia específica. A gente usa alguns deles, não são todos para tudo isso, né? Alguns deles para essas questões. Então é um grupo de fármacos muito comum assim na prática do dia a dia. Vocês vão ter muito paciente que usa e talvez na maioria das vezes não prescrito por psiquiatra, né, por médicos de outra especialidade, em vistas a esses tratamentos que eu acabei de mencionar. E assim, pessoal, não são fármacos mais fracos ou mais fortes, né, usando esse termo mais limitado, do que outros, por exemplo. Você vai usar um remédio para dor, de repente o indivíduo estava usando muito anti-inflamatório, né? Isso pode evitar que ele tenha uma falência do rim ou um problema no estômago, porque o anti-inflamatório dá muito, com o uso de, sei lá, por exemplo, duloxetina, que é um antidepressivo para dor. Então, muitas vezes o custo-benefício de um antidepressivo sem essa finalidade de depressão é muito bom, sabe? Então, eu queria trazer primeiro esse, para alguns, eu acho que isso já é intuitivo, mas esse paradigma de que é um grupo de fármacos que é utilizado para muita coisa. Eu dei alguns exemplos aqui, depois eu quero ouvir as dúvidas de vocês. Não vou deixar de falar da depressão, uma visão até mais psiquiátrica mesmo, que, que tem limitações, mas é uma visão importante assim, do ponto de vista epidemiológico. A depressão é uma doença, é um transtorno, melhor dizendo, muito prevalente, né? Então chega a 6% de prevalência na população feminina no Brasil. E saber isso é importante porque intervenções de saúde pública são importantes. Haja vista que a depressão ela diminui a capacidade laboral, tem uma relação muito grande com o número de dias de afastamento de trabalho, com a situação chamada presenteísmo, que é o indivíduo ir para o trabalho e não render, porque como a gente vai ver nos sintomas mais prevalentes na depressão, que a cognição é muito afetada. Então, olhar isso de maneira epidemiológica é importante. Ademais, os desfechos, né, a gente sabe, segundo aquele estudo famoso do Bartalotti, que a depressão é o principal transtorno mental relacionado aos desfechos de suicídio. Então, existem muitos motivos, né, para que além desse cuidado clínico, a gente tenha também um cuidado com a depressão epidemiológico, né, com a população, e isso passa por investimento em saúde mental. Né? Então, não posso falar das medicações antes de trazer esse dado. Bom, antes de falar de antidepressivo, eu queria mostrar para vocês uma visão da maioria dos colegas da minha especialidade. A depressão ela é um fenômeno complexo e que tem diversas etiologias, né? A gente não vê tristeza intensa puramente como depressão, né? Todos aqui sabemos a diferença de tristeza para depressão, mas a depressão ela diz respeito aos olhos do entendimento de hoje como uma doença que tem impacto basicamente em tudo, né? Basicamente em tudo, na imunidade, na longevidade. Isso é etiologia, claro, vem baseado na genética, evidentemente, mas muito menos na genética. Tem mais relação com as experimentações que o indivíduo tem durante a vida, de estresse, de sofrimento, desde a vida intrauterina. Certamente a gente não dá para calcular o quanto é importante cada circunstância dessa, mas certamente a circunstância da infância, abusos, restrições, etc., são circunstâncias que vão impactar no aumento da probabilidade do indivíduo ter depressão. E entendo depressão, áreas cerebrais certamente tem seu neurofuncionamento modificado. Isso pode ter relação, por exemplo, na psicogeriatria, que é a minha sub-área de atuação,
na gênese de doença de Alzheimer e outras demências. Então, tratar não quer dizer enquanto medicar, mas cuidar das pessoas que padecem de depressão, além de você trazer uma economia para o Estado, né? As pessoas vão adoecer menos, etc., é dar também longevidade e qualidade de vida. Então aqui só um vídeo, uma série de slides que mostra aqui, olha, o DNA, a criança. Então essa relação da genética, né, os genes que são mais predisponentes em pacientes deprimidos, mas principalmente com as experimentações que esses indivíduos podem ter durante a vida. Agora na CID-11 tem burnout, a gente fica um terço do tempo no trabalho. Se for um trabalho de sobrecarga, de abuso, de maltrato, etc., esse indivíduo, um burnout, pode vir a deprimir. O cara aqui, ó, que está apanhando a esposa, ou uso de medicamentos, drogas, né? A gente sabe que aumenta a probabilidade de alguns medicamentos, algumas drogas, pensando em populações gerais, aumenta a probabilidade. Bem como doenças clínicas também, né? Isso muito no idoso, dor crônica, fibromialgia, tudo isso quando não tratado podem acabar nesse desfecho que é a depressão, que é uma síndrome que vai muito além da questão da tristeza intensa. Antes de falar de remédio, preciso falar para vocês isso aqui também que disse o Kendler, né? Que se é que dá para a gente quantificar o que gera depressão, quer dizer, que circunstância biológica está relacionada à depressão? A depressão é uma doença principalmente epigenética, ou seja, relacionada aos meios de vida e às circunstâncias de vida. Né? Então, na medicina sempre perguntam pra gente, é genético? É genético? Quase tudo tem um caráter genético, né, pessoal? Acidente de trânsito tem um risco genético? Certamente. Insônia pode ser um sintoma muito comum naquela família por determinada etiologia, e a insônia tem relação com mais acidente de trânsito, TDAH com mais acidente de trânsito. Então, todos os desfechos e doenças podem ter. Bom, aqui eu queria trazer para vocês, vamos ficar vendo o manual diagnóstico, mas como que o DSM-5, ele traz essa questão da depressão. Ele tem um grupo de transtornos depressivos, né? E nesse grupo tem um transtorno disruptivo de regulação do humor, que é algo observável nas crianças, e antigamente se achava que essas crianças teriam uma chance maior de serem bipolares. Parece que não, parece que essas crianças, elas, na vida adulta, muito provavelmente desenvolverão depressão. Então está dentro do espectro da depressão. O transtorno depressivo maior, o TDM, né, o MDD, ele tem como nome na CID-10 depressão grave. Né? E aí isso diz respeito à depressão que a gente está falando. Existe um transtorno, é mais difícil as pessoas irem a consultório, mas que existe, existe. O que eu ia dizer para vocês? Você conhece a pessoa há muito tempo, aí nos últimos 2 anos ela está diferente, mais jururu, etc. Independente dos fatores, né? Mas ela não está funcionando tão bem, está tendo prejuízo nas relações interpessoais, no trabalho, etc. A gente pode olhar com cuidado que seja uma depressão crônica, persistente, depressão persistente, esqueça crônica, eu falei do ponto de vista leigo, persistente, que chamamos de distimia. Por que identificar isso? Porque essas pessoas podem ter a qualidade de vida melhorada com atividade física, com a realização de psicoterapia e muitas vezes também com a farmacoterapia. Então a nossa ideia é melhorar a qualidade de vida em vistas a que esse indivíduo possa se cuidar, cuidar da sua saúde, enfim, e poder estar melhor de forma geral. O transtorno disfórico pré-menstrual, gente, quando saiu o DSM, eu vi muita gente falando, a psiquiatria quer criar doença, etc. Na verdade, ninguém trabalha vendo DSM, não conheço um colega que fica vendo um negócio. Isso é mais para balizar conceitos teóricos, né? O DSM ele não tem uma aplicabilidade clínica, né? Só para a gente ver os domínios, assim, como aquele conjunto de sintomas vai se comportar com determinada intervenção terapêutica ou farmacológica, enfim. Mas realmente tem TPMs que são muito pesadas, que as pessoas não conseguem trabalhar por uma semana, etc. Isso, claro, vai trazer prejuízo na relação interfamiliar, no trabalho, na faculdade. E se percebe que esses indivíduos têm sintomas bastante comuns, né, se avaliando a prevalência de sintomas, como da depressão. Então, por esse e por outros motivos, o transtorno disfórico pré-menstrual
entra no grupo de depressões do DSM. O transtorno induzido por substância, que é aquela depressão, que o indivíduo, por exemplo, tem alguns tratamentos para hepatite do passado, hepatite C, o interferon. Muitas pessoas, talvez alguém que tenha vivência hospitalar disso, faziam o interferon e deprimiam, né? 50%, 60%. Então tem medicamentos que deprimem a pessoa, né? Alfa-metidol, antihipertensivo, alguns medicamentos e outras substâncias, né? E a gente tem que investigar isso clinicamente. E depressão secundária é uma doença clínica. Exemplo, depois do AVC, é muito comum que o indivíduo tenha depressão, é a doença psiquiátrica mais comum após AVC. Um paciente meu que vinha tratando uma depressão há 8 meses e não melhorava e tal. Eu pedi uma ressonância do crânio, porque ele tinha uma leve perda de força à esquerda, e ele estava com um tumor no cérebro, um meningioma benigno, retirado, o paciente está bem. Mas ele teve deprimido porque mexia ali na área límbica e era uma das traduções. Claro que existia uma situação externa e tal, mas não era única. Né? Então era outra doença clínica, tratou o tumor, tudo certinho, ele está bem. Sem remédio. Então só para mostrar que nós temos que ter essa investigação. Às vezes uma avaliação do psiquiatra é interessante. O paciente que está em terapia, está fluindo bem, a avaliação de um médico para ver essas correlações, né, da parte biológica e do comportamento e dos sentimentos. Veja só, esses sintomas aí elencados são sintomas necessários para um diagnóstico de depressão. Como eu falei, nenhum psiquiatra trabalha com tabelinha, pelo menos de bom senso, preenchendo sintoma. Todavia, esses sintomas são muito frequentes em indivíduos que têm esses prejuízos que eu falei no episódio de depressão. Então, eles podem ajudar a gente, de certa forma, priorizar a investigação desses sintomas e focar na escolha de cada tratamento individualizado naquele sintoma que mais angustia, que mais prejudica esse paciente. Lembrando que ansiedade e sintomas somáticos eles não são necessários para o diagnóstico, estão aí nessa orla azul. Mas são muito importantes e muito comuns, então o indivíduo com depressão e sintomas ansiosos faz muito sentido, vocês vão concordar comigo, que se use um remédio que também cubra a ansiedade, e esses remédios existem. Então, não existe uma receita de bolo, sabe, que a gente usa para depressão. Claro, vocês que têm contato com algum psiquiatra, amigo, ou assistente de algum familiar, ou de você próprio, percebem que alguns psiquiatras têm uma tendência de determinadas medicações, assim, meio viciado naquele remédio, na prescrição. Acontece, né, tem mais segurança, mas de maneira geral, quanto mais opções a gente tiver, mais a gente vai ter um tratamento individualizado para cada situação. Né? Então, se você fizer uma análise combinatória sobre as possibilidades de depressão com esses sintomas aí elencados, há mais de 70 tipos, né? É uma doença bastante, é um transtorno bastante complexo. E que muitas vezes na população masculina passa batido, né? Lá naquele primeiro slide a gente falou da maior incidência na população feminina. Mas na população masculina às vezes passa batido. Por quê? Questões culturais, homem não chora, aquela história toda que a gente sabe. E os tratamentos para a depressão? Né? São esses aí. Desde o tratamento farmacológico, no último caso, pacientes graves, ainda se usa muito a eletroconvulsoterapia. Eu sei que isso é um tema às vezes controverso, mas assim, hoje à luz da ciência, pessoal, podemos discutir melhor. Não se usa sempre, é um tratamento restrito para alguns casos específicos, mas à luz da ciência hoje a gente não pode descartar. Óbvio que as formas como a gente vê nos filmes, né, foi usado nas ditaduras aqui da América do Sul para tortura, não é a forma adequada, né? Não é a forma adequada, mas existe hoje a eletroconvulsoterapia que no Brasil virou privilégio de rico, de pessoas que rico não, classe média, que tem plano de saúde, porque no SUS acabou, né? Enquanto, só para vocês terem ideia, em Salvador tem 8 pessoas trabalhando no sistema privado, que tem indicações muito boas, depressão na doença de Parkinson, etc, etc. Estimulação magnética transcraniana é algo que está crescente, você faz um campo magnético, isso induz uma corrente elétrica e poderia ativar algumas sinapses e promover síntese de fator neurotrófico cerebral. As estimulações profundas estão cada vez melhores, estimulação do nervo vago, que não está aí. A cetamina e a acetamina
também tem opções interessantes para depressões que não estão respondendo aos remédios que a gente está falando. Cetamina, para vocês terem ideia, é um anestésico antigo que agora voltou em dose baixa e parece bastante interessante para situações refratárias, né? Que a gente vai falar. Alimentação, atividade física e psicoterapia. Eu coloquei em negrito as duas questões que são mais usadas, são fundamentais, né, também. Atividade física cada vez com mais robustez, e a psicoterapia eu acho que para vocês eu não preciso, é mais para a medicina que eu preciso me alongar um pouco, né, assim, acerca das evidências, do que esperar e etc. Mas certamente é um aliado muito importante, faz toda a diferença, e eu digo principalmente na fase de manutenção. Na fase aguda ajuda muito, dependendo da modalidade do paciente, das circunstâncias, mas na manutenção a psicoterapia é primordial e inúmeros os trabalhos mostram a superioridade da psicoterapia associada à farmacoterapia, tanto a psicoterapia em monoterapia quanto a farmacoterapia em monoterapia. Farmacoterapia, terapia com remédios. Pois bem, dando sequência, pessoal, vamos falar então um pouquinho de história, né? Olha, como é que se observou que remédio melhora ou impacta no humor a partir de um remédio que piorava o humor? Era a reserpina. Era um anti-hipertensivo que as pessoas tomavam para pressão alta e ficavam mais jururu, assim, mais desanimado. Se notou, então, que intervenções externas poderiam impactar na, no estado de ânimo basal daquele indivíduo. Então, em determinado momento, também se notava que o remédio para tuberculose deixava aquele subgrupo de indivíduos que usava aquele remédio mais animado para vencer o tratamento. Vocês imaginam tuberculose na década de 50, era quase um atestado de morte, né? Então, a própria isoniazida, que é utilizada hoje no SUS, o esquema HIP, também tem um certo efeito antidepressivo. E o que essas moléculas fazem? Isso a gente descobriu depois. Inibe uma enzima, vocês não precisam decorar isso, mas quem tiver apreço por neurobiologia, uma enzimazinha que a gente tem no cérebro chamada IMAL, inibidora da monoaminooxidase. Então, não se sabia nessa época que aumentar o tônus, a quantidade de serotonina entre as células, pessoal, não adianta dosar serotonina no sangue. Existe uma alfândega aqui que separa o corpo, o sangue do corpo com o sangue do cérebro, chama-se barreira hematoencefálica. É uma barreira que deixa as concentrações de substâncias diferentes. Então, baixa de serotonina na periferia não tem relação com depressão, até a presente data. Então tem os médicos que pedem, vamos dosar a serotonina. Não é legal, né? Não tem sentido. Bom, inibidor tem para outras coisas, né? Para tumor carcinoide, etc. Inibidor da monoaminoxidase. Então, tanto esse remédio de tuberculose quanto o IMAL que a gente tem hoje, esse remédio existe ainda hoje, é o Parnat, transpromina, inibem a monoaminoxidase, que é uma enzima que destrói fisiologicamente as aminas, que seriam o quê? O que são aminas? Dopamina, noradrenalina e serotonina. Então, pessoal, foi uma descoberta do acaso, como tudo em medicina, como foi com Viagra, quase tudo. Então, só depois se descobriu que o mecanismo era aumentar a quantidade de neurotransmissores na fenda sináptica, e não total, como eu falei, entre os neurônios falando entre si. Tá? Depois chegou a imipramina, que até hoje é usado, com que finalidade? Para menino que faz xixi na cama demais, a pediatria usa o imipramina. Então essa diurese noturna, né, interessante, foi o primeiro tricíclico, né, que é um tipo de classe de medicamento mais antigo, chegou praticamente junto com os inibidores da MAO, né. E a trazodona, só uma curiosidade, quem conhece é o Donarém, é um remédio que dá sono, o Loredon, ele dá sono, e nessa época foi lançado em 81 para ejaculação precoce. Eu só coloco mesmo para brincar, porque minha gente, como é que é um remédio que dá sono para ejaculação precoce? Até hoje eu não entendo. Aí ele saiu dessa indicação. O cara ia lá namorar, ele tinha ejaculação precoce, para quem não conhece é quem está queimando a largada, e aí de repente ele toma um remédio, dá um sono, ele não tem nem ejaculação precoce, nem ejaculação tardia, nem ereção, nem nada. Bom, fluoxetina. A fluoxetina, que é o Prozac, pessoal, não é um remédio superior aos outros que tínhamos. Mas nessa época, 1988, Bahia campeão, chega a fluoxetina no Brasil, 88, 89, e aí, o ganho foi a tolerabilidade. A gente vai falar dos tricíclicos, cujo primeiro foi a imipramina.
São bons antidepressivos, mas o médico tem que trabalhar demais, porque dá muito efeito colateral, muitas vezes, a maioria das pessoas, né? Então tá aí o desenho, isso aqui é um neurônio embaixo, um neurônio em cima, a enzima monoaminoxidase diminuindo a clivagem das monoaminas e aí melhorando esse funcionamento da célula, e a tradução clínica é a melhora do humor. Gente, esse gráfico, esse diapositivo, como diria o pessoal antigo, como o Dr. Rafael, ele na verdade, deixa eu ver, tem chat aqui, ele na verdade mostra exatamente a enfermaria no SUS. Só no Hospital das Clínicas a fila é imensa, lá na 3B tem acho que 2 máquinas. Bom, então aqui mostra que assim, no início do tratamento aumenta a serotonina entre os neurônios, mas isso não é suficiente. A resposta clínica, o indivíduo se sente melhor, a gente recebe um WhatsApp lá para o 15º, 20º dia, quando os receptores da célula, né, porque a célula ela vai tentando se moldar naquela circunstância, então ela vai mudando a sua parede, né, e aí o aumento da serotonina vai provocar uma mudança de funcionamento na célula, e essa mudança vem a partir do 15º dia, a partir de, desde que o indivíduo esteja com dose terapêutica, né. O cuidado, pessoal, vocês já ouviram falar, é aqui, ó. Antidepressivo aumenta suicídio? De maneira geral, não. É um paradigma equivocado. Agora, antidepressivo mal prescrito, ou seja, pacientes com índice de suicídio, você põe dose plena, sem cuidar do sono, sem vigilância. Ele, nesse primeiro momento, ele pode melhorar primeiro a motricidade, antes de melhorar o humor. Então, esses pacientes suicidas, a gente tem que ter um cuidado especial, porque nesse primeiro momento, quando aumenta o neurotransmissor, pessoal, que aumenta a substância que a gente almeja, ele não vai melhorar, é só depois de alguns dias. Então, às vezes, tem que passar 2 remédios, porque até ele ficar bom, né, demora. Bom, aqui são os triciclos. Que desenhos são esses, né? Qualquer dúvida me parem, viu, pessoal? Que desenho? Isso aqui é porque mostra que o remédio, o triciclo, ele age de várias formas, né? Aumenta a noradrenalina, aumenta a serotonina, bloqueia canal de sódio, bloqueia a histamina. Quem faz isso, Dramin, quem já tomou Dramin, Fenergan, então dá sono, pode ter ganho de peso. Bloqueio alfa, às vezes isso quer dizer que ele tem uma vasodilatada, o idoso pode cair. Então, assim, os triciclos são aqui expressos, amitriptilina, nortriptilina, aqui a imipramina. Faltou a clomipramina, que também é utilizada pela urologia para os pacientes que estão queimando a largada, né, que estão precocemente ejaculando. Então, os triciclos são úteis, são bons, mas são drogas de menos tolerabilidade, pode gerar constipação, boca seca e tal. São muito usados para dor crônica, para melhorar, diminuir o padrão da dor. A ação da noradrenalina descendente dos feixes que saem do cérebro para a coluna, né, passam aqui, cruza pela ponte e tudo, são analgésicos à medida que se aumenta a noradrenalina. Então o próprio efeito do antidepressivo tem lógica, além de melhorar o humor, como ele age em outras áreas, melhorar esses outros sintomas. Então está aqui a amitriptilina, a nortriptilina e a imipramina. No Brasil ainda temos a clomipramina, como eu já disse, que não está aqui. Então, olha só, tem uma bombinha que são um neurônio e outro neurônio, que fica recaptando, né, fica jogando para dentro o resto de neurotransmissores. O que o remédio faz é desligar essa bomba, então essas substâncias ficam entre as células. É isso que a gente quer, que as células se comuniquem melhor. Então, dentro das células, eles também fazem isso. Bom, então tá aqui algumas características, é um capítulo do ProPsique, que eu tive a oportunidade de fazer com um grande mestre, assim, é uma honra com o Dr. Pondé, que fala aqui das características, né, para quem quiser entender um pouquinho mais a disponibilidade e tal, eu mando para vocês depois de cada triciclo. Doxepina a gente não tem mais no Brasil. Eu vou pular esse slide aqui que ele saiu equivocado e vamos falar então, pessoal, de um grupo que eu vou dar uma pausa para que vocês perguntem, que é muito importante. Os inibidores de recaptura de serotonina. Inibidores de recaptura de serotonina são remédios que inibem a recaptura, ou seja, a serotonina, essa substânciazinha vai ficar entre os neurônios, onde ela deve ficar, amarelinha aqui, para melhorar essa comunicabilidade e ter como tradução clínica uma capacidade de aumentar, de melhorar o repertório cognitivo daquele indivíduo, que ele possa reinterpretar a circunstância de uma forma não tão pessimista, de que ele possa render na terapia, em resumo, né? Quais são eles? São esses 6 aqui, e aí eu vou abrir para perguntas.
fluvoxamina, que é o Luvox ou Revoque, citalopram, sertralina, Acerte, Torrestes ou Oloft, paroxetina, citalopram, já falei, aqui, fluoxetina e escitalopram. Você repare que eles têm as bolinhas, todos têm essa coisa roxa de classe, é comum, eles melhoram a serotonina, mas cada um tem uma característica peculiar. E aí eu queria saber de vossas senhorias, né, se tem alguma dúvida, tem alguém que o avô usa escitalopram, meu pai usa escitalopram, né? O que quer saber desse remédio? É essa a minha ideia agora. Senão eu vou passar batido. Pode falar, pessoal. Levantaram a mão. Ô, professor, me Opa. tirei uma dúvida aqui. Não é sobre nenhum remédio específico, Uhum. mas sim sobre tipo, não contraindicações, mas as consequências mesmo com o uso prolongado de qualquer um desses remédios. Tem uns que não tem tanto efeito colateral assim, tipo, mas na cognição mesmo, na memória, né? Nesses processos, porque eu sei que tem, só que eu não sei quais que causam, enfim, se tem um que causa mais que outro. Perfeito. Ótima pergunta, necessária. A gente teria que falar sobre isso. Existem muitos conceitos equivocados sobre isso e a gente precisa falar com o que a gente tem de ciência. Vamos falar, depois eu passo a bola para Ana. Pode ser, Ana? Que eu Pode ser. Veja, o medicamento, essa intervenção, ela deve acontecer quando o custo-benefício é bom. A gente estuda muito o prognóstico da depressão, o que a depressão pode trazer e tal. Então, o primeiro ponto é o princípio da não maleficência. Você não pode prescrever um remédio baseado no seu conhecimento, e por isso ele deve ser aprimorado na área, né? Eu acho que todo médico tem que saber muito de farmacologia, a ponto de os custos serem mais altos do que os benefícios. Depressão, via de regra, é grave, como eu trouxe, né? As depressões graves são graves, então o benefício, muitas vezes, Rafael, deve superar o risco. Bom, quando é que a gente vai usar por longo tempo? Quando o indivíduo ele tem depressão recorrente, assim, e que muitas vezes eu sempre digo isso, o cenário, o psiquiatra tem que ter essa capacidade de avaliar o cenário dele. Se ele não tem outras vias de escape, está sem dinheiro para fazer terapia é caro, boas terapias são caras, né? Então, é isso, né? Você tem que avaliar. Existem alguns guidelines, o primeiro episódio você tem que usar 1 ano, etc. Mas certamente, se você avaliar todos os possíveis colaterais aquele indivíduo tolerar, e ele tem um grande risco, isso é calculável, é mensurável, de depressão, os efeitos de longo prazo, eles são fichinha. Porque a depressão, essa sim, não tratada, tem efeitos de longo prazo aterrorizantes. Bom, e os efeitos de longo prazo? Eu estou fazendo inclusive um TCC sobre isso, sobre o escitalopram. Mas tem muitos trabalhos, muitas coortes, né, que são aqueles trabalhos que você segue as populações por muitos anos. Isso acontece na Europa, onde a saúde é muito digitalizada. A priori não existe, quando o benefício é marcado, grandes prejuízos. Claro, o idoso, o cara usa antidepressivo há 30 anos, com indicação. Mas ele hoje tem 80, ele vai ter todos os problemas que o idoso de 80 tem, então a gente tem que tomar cuidado com sódio, com não sei o que e tal. Então, isso deve ser monitorado pelo médico. A principal coisa que deteriora a cognição hoje, se a gente for pensar, é a depressão. Né? Então, cada remédio tem uma ação na cognição, uns de lentificar, mas a maioria melhora a cognição. Melhora a capacidade dessa classe que eu estou falando, eu não estou botando as outras aulas já na mesa. Né? Então, a duloxetina, por exemplo, porque a própria queda cognitiva é um sintoma de depressão. Né? Então, ela costuma restaurar melhor. A vortioxetina tem uma ação cognitiva. Mas, de maneira geral, todas melhoram. E de longo prazo é isso que eu te falei, não tem nenhum efeito que não seja individualizado, assim, um efeito epidemiológico, né? Então, mas às vezes a gente tem medo, apesar de eu ter uma paciente reiteradas tentativas de suicídio, ela está bem, tem 2 anos que não tenta. O quanto que o remédio está ajudando, eu não sei, eu sei que ajuda, mas o quanto eu não sei com o crescimento dela. Mas a gente está falando de suicídio, dela abreviar uma vida, né, aos 20 e poucos anos. Então é melhor que ela fique com um remédio com algum colateral, diminuição para ter orgasmo, mais viva, né? Então a gente vai pensar em tirar depois, com calma, né, quando o cenário estiver seguro e tal. Me alonguei demais.
Ana, se não der tempo, eu respondo, depois eu vou passar para a Letícia no próximo vídeo, né? Que Tá bom. já Só tem um minuto aqui. Peraí, agora não, filha. Peraí, que aqui deu BO aqui. Minha filhinha. Você disse que a gente podia fazer perguntas assim para entender. Sim, tudo, sobre Minha qualquer coisa. mãe toma, eu não sei classificar, você vai ter que me ajudar. Succinato de desvelaxina, eu acho que é isso que Sim, chama. sim, sim. Eu não sei qual é desses aí e É qual é o efeito. Ela toma uma dose mínima, é bem estável e tal, mas eu não sei classificar. E não sei como é, assim, isso. por exemplo, como um exemplo, quais seriam os efeitos de uso prolongado, ela tem que fazer uso contínuo e tal, só para a gente poder discutir mesmo. Olha aqui a desvenlafaxina, tá vendo? Tá no slide seguinte, que é outra classe. Então, na próxima eu já falo. Então, eu vou fazer o seguinte, viu, Letícia? Eu vou passar a bola para você, mas vou finalizar esse vídeo e vou já mandar o convite do outro. Tudo bem? Beleza, tá Tá, bom. joia. Então, até logo.